nosso trabalho, que é um rastreador solar, que a gente pensou nele pensando no aumento da eficiência energética que isso traz para energia solar, né? Porque segundo dados do RSD Journal, ele aumenta em 30% a eficiência energética das placas solares que são fixas. E além de... Perdão, eu me perdi. Também tem impacto socioambiental, levando em consideração que ele democratiza ainda mais o uso da energia solar, fazendo ser mais acessível para as pessoas, entrando na ODS 7 e... Nossa, mano, não vai dar certo isso. E... também reduz as emissões de CO2, estimulando por meio da maior eficiência na produção de energia limpa, estimulando substituição, e também estimula a substituição de fontes fósseis por renováveis, e também conscientiza e educa os jovens estudantes a incorporar esses projetos nas suas casas, já que é um projeto muito simples de se fazer. Isso se encaixa na ODS 13 de combater mudanças climáticas e seus impactos. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte teórica, né, do projeto. Então, o nosso projeto, ele é basicamente, ele vai pegar a luz solar e ele vai direcionar para onde tem mais incidência da luz solar. A gente fez esse projeto pensando que em maior escalabilidade ele poderia ser feito até para armazenar energia e até para acender alguma lâmpada, algum LED, alguma coisa assim. Então, posso dar uma comentada? Pode. Aí uma coisa que a gente percebia é que a gente estava tendo várias altas assim em relação à energia renovável, né? Só que, falando especificamente da energia solar, o que está muito em alta são aquelas placas solares, que normalmente elas ficam em telhados e tudo mais. E como essas placas elas são fixas, ela não aproveita 100% a luz do sol, né? Porque, por exemplo, se ela, sei lá, tá no leste e a placa tá aqui, ela não pega totalmente o sol e aí com isso gera menos energia, vamos dizer assim. Então qual que é a ideia? A ideia é a gente movimentando para onde tem mais sol ou onde tem mais incidência solar, porque esse é, no fim, a finalidade da placa, ela pegar a luz e gerar energia a partir disso. Então é mais ou menos essa a ideia do nosso rastreador. Então, voltando, no Arduino ele tem o projeto, na verdade, ele tem 2 sensores LDR, que eles são posicionados em 2 lados opostos, então tem um aqui e um aqui. Então, quanto mais luz solar tiver desse lado, mais para cá ele gira, né, pro lado esquerdo. Quanto mais luz solar tiver do lado direito, mais ele gira pro lado direito. Isso, e aí, nisso ele é ligado no Arduino, no pino A0 e no pino A1. Então, conforme ele vai recebendo essa incidência solar, essa luz solar, ele vai aumentando valores. E esse valor ele joga para o servomotor, que é o que faz girar essa placa. Então, e a partir disso, o servomotor gira tanto para a esquerda quanto para a direita. É basicamente isso, a parte teórica. Você quer dar uma passada no diagrama? Ah, é verdade. Aí tem o... Pode subir aqui. Aí esse é o diagrama elétrico, né, que está explicando a conexão entre os componentes. E aí tem o diagrama elétrico 3D feito no Tinkercad. Boa, gente. Aí agora falando um pouco sobre os componentes que a gente utilizou, né, para nossa montagem. Então, falando em relação ao circuito mesmo, a gente utilizou uma protoboard, o Arduino, né, com um cabo USB. A gente também utilizou 6 de ampere macho fêmea e 14 de ampere macho. A gente também utilizou 2 resistores de 10 kΩ.
Que mais? A gente também pegou o micro servomotor, né? O servomotor aqui. A placa, os LDRs. E aí, para montar a estrutura de papelão e toda a parte que vai rodar e estruturar a placa em si, a gente usou palito de sorvete, o papelão em si, né? E basicamente foi isso. A gente também usou fita crepe, adesivo, super bonder para colar as partes e tudo mais. Agora falando sobre um pouco sobre a metodologia do nosso projeto, né, como ele foi feito. Bom, como já dissemos anteriormente, o nosso projeto ele tem como objetivo aumentar a eficácia de captação da energia solar, né, através da detecção de onde tem mais luminosidade e onde tem menos luminosidade. Do lado que tiver mais, a placa se movimenta para captar melhor a energia do sol. Nessa montagem, a gente começou primeiro com a estrutura para fazer. A gente fez primeiro toda a estrutura para montar e fixou os LDRs, ainda sem a placa. A gente fixou os LDRs, conectou tudo certinho, o cabo no Arduino e na protoboard, e foi seguindo os processos para fazer funcionar. Então, os resistores a gente teve que ver ali onde queria se encaixar melhor, ligar o positivo com o negativo, ligar tudo no Arduino nas portas corretas, igual falou A1, A0, tem o GND também. E aí no final a gente testou com o LDR e sem a placa, para ver se os LDRs estavam funcionando tudo certinho. Nesse meio termo deu vários problemas, a gente teve diversos problemas com o LDR com mau contato, o fio que não estava conectando direito, trocamos, mas hoje está funcionando, graças a Deus. E aí a gente colocou a placa por último, que ela é a parte principal do nosso projeto, né? Nesse caso, na aplicação em tamanho reduzido, ele não tem tanta importância assim, porque aqui a gente não está ligando nada ou passando a energia da placa para alguma coisa. Mas ele, na vida real, numa escala maior, né, bem maior, a placa é o principal, porque ela que vai ser responsável por captar essa energia da luz solar e todo o resto, os detectores de luminosidade, enfim, eles vão servir só para direcionar a placa. Bom, pode descer. Agora falando um pouco sobre o código em si que a gente utilizou, né, para o Arduino. Ali nas primeiras linhas a gente definiu algumas variáveis, então o LDR o 1 e o 2, né, a gente definiu a porta analógica dele, que é o A0 e o A1. A gente definiu também a placa, o pino analógico, na verdade, da placa e do servomotor. Então, basicamente, nessas 4 primeiras linhas, a gente define essas variáveis, né, de acordo, a gente atribui, né, esses valores a ela. E a gente também define o ângulo, que é o ângulo inicial que o nosso servomotor vai estar, que é o ângulo de 90 graus. E aí, depois, a gente define também, a gente só declara, a gente não define, né, mais 3 variáveis, que é a variável de leitura do LDR1, do LDR2, e também da diferença entre eles para saber para onde que ele gira, dependendo da luminosidade se está mais para cá, ele vai girar para cá, se estiver mais para lá a luz, ele vai girar mais para lá. A gente também definiu uma margem, que inicialmente ela é 50, que é a margem de tolerância entre os sensores, né, para se tiver muito estável a incidência solar ele não mover. Que mais? A gente também definiu a leitura, né, da placa solar e também a da voltagem, que é a tensão, pra gente saber se a incidência da luz está gerando alguma tensão pro circuito. Aí agora falando em relação à função, a gente fez duas, né, que é as duas principais, o setup e o loop. Aí na parte de setup a gente associa o objeto do servo 1 ao pino 9, permitindo, né, controlar, fazendo toda a movimentação. E a gente também definiu que a primeira posição dele, que é o ângulo de 90 graus, que foi o que a gente definiu naquela variável do ângulo. E depois a gente também definiu esse serial begin, que dando uma pesquisada melhor, para fazer a comunicação entre o Arduino e o computador, que basicamente é o que realmente inicia a comunicação entre ambos. E aí agora falando sobre a função assim principal, que faz toda a movimentação do nosso servomotor, né? A gente primeiro faz o analog grid do LDR1, depois a gente faz do LDR2, e aí a gente calcula a diferença entre a luminosidade de ambos. E aí a gente verifica, né? Então, se a diferença ela for maior que a margem, que foi aquela margem de tolerância que a gente definiu, e o ângulo ele for menor que 176, a gente aumenta o ângulo em mais 5, que aí, no caso, aquele ângulo que a gente definiu de 90 graus, ele vai virar agora 95, e assim por diante. E aí, se a diferença ele estiver menor que a margem, né, ele estiver negativo, na verdade, e o ângulo estiver maior que 4,
a gente diminui o ângulo. Então, estava 90, a gente coloca 85 e ele vai girando de acordo com a posição, então. E aí a gente envia esse novo valor do ângulo, né, para o servo, para fazer esse posicionamento no servo 1.right. Pode descer um pouco mais, Isa. Isso. E aí depois a gente também faz o analog read da placa solar, que ele vai ler a tensão da placa pelo pino A2 que a gente definiu lá em cima. E aí depois a gente faz a voltagem. Aqui nessa parte a gente deu uma pesquisada para saber como que é a tensão real, né, em volts. Então a gente pega o valor lido pelo A2 e a gente faz aquela conta de vezes 5 e dividido por 1023. E aí por último, né, a gente manda imprimir todos esses resultados. Então, qual que é o valor do LDR1, do LDR2 e o valor da voltagem da placa. E aí, se quiser, quando a gente estiver mostrando aqui o circuito funcionando e tudo mais, a gente consegue mostrar no terminal como que está a relação entre a luminosidade e por aí vai. Aí pode baixar. Dá uma aceleradinha aí, senão vai. Tá bom. A operação de funcionamento, acredito, já foi bem retratado pela Rai, ela comentou a questão da operação inteira. O funcionamento consiste basicamente nisso, né? A gente procura uma constância em captar a energia solar, né, com o movimento da placa. Já quer mostrar? Hã? Já quer mostrar? E aí você vai explicando? Não, deixa eu mostrar no final, né? Com essa constância na captação de energia solar, né? Onde o Arduino é o cérebro da operação e a placa solar vem como uma parte essencial na captação da energia. Pode descer. Falando um pouco sobre a conclusão do nosso trabalho, é que o nosso objetivo foi fazer um rastreador solar que basicamente buscava a maior fonte luminosa. Posso te dizer que grande parte do nosso objetivo a gente alcançou, e direcionando para um ponto importante também é como os nossos componentes são intercalados e os sensores, junto com os servomotores, o Arduino e toda a programação por trás do Arduino em si, funciona bem para fazer correto o entorno da nossa placa. Para futuros desenvolvimentos, para desenvolvimentos futuros, se a gente precisar, nós poderíamos colocar um armazenamento por meio de bateria, ou também definir data e hora para o usuário presetar um horário, por exemplo. Ele pode colocar 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, que seria, acho que o horário que o sol seria mais visível. Poderia também colocar mais um eixo. O nosso eixo, por enquanto, no nosso trabalho é só o horizontal, mas melhoraria muito a eficiência do nosso sistema com o eixo vertical. Mas basicamente, uma conclusão do nosso trabalho é que ele poderia se expandir para uma escala residencial. Por exemplo, um morador, ele quer arrumar o seu jardim, ele quer colocar uma decoração, aquelas luzes verdes. Como é a parte externa da casa, o nosso sistema ele ajudaria bastante a economizar energia por conta do contorno, para buscar melhor o sol. Para a câmera de segurança também, normalmente fica do lado de fora, então ele funcionaria também. Para condomínios, o nosso trabalho ele não seria para uma escala muito grande, mas para uma escala residencial ou para um condomínio, ele funcionaria assim. Basicamente isso. Agora a gente vai apresentar o projeto para vocês. Você consegue. Quanto que é de movimento, grau? Quantos graus? Faz o máximo. A gente escreveu também ali dentro do servomotor S90 qual é o grau máximo que ele consegue, porque chega num ponto que ele pode quebrar. Aí dentro das fichas técnicas a gente colocou. Deixa eu botar no máximo. Calma aí, ele tá no... Agora se eu vier aí trazer a energia para a esquerda, ele vai detectar que a energia está maior na esquerda e começa a virar ao lado. É que aí já atingiu o Aí máximo. já atingiu o máximo. Tem que pagar a luz aí.
Pode ser. Pode ser. Mas você já Deixa eu- Você deixa até o upload. Aí ele voltou.